Mito da caverna e globalismo. E aí, tem alguma relação? Será que a gente pode tirar algum ensinamento do mito da caverna, fenômenos que ocorrem hoje, como, por exemplo, o globalismo? É isso que a gente vai levar a partir de agora. Vou pedir para você acompanhar até o final, tá, pessoal? Que é onde eu vou fazer a associação com os dias de hoje, que eu acho que é a parte mais interessante. Vou fazer primeiro só uma contextualização. Platão foi aluno de Sócrates, né? Nasceu no ano de 427 a.C., professor de Aristóteles, né? Um dos momentos de mais alta cultura, né, da nossa civilização. Eles tinham todo um contexto ali cultural, político, né, economia, a ciência se desenvolvendo através da geometria, enfim, a retórica. Eles tinham todo um contexto que permitiu a produção desse conhecimento que até hoje a gente usufrui, né? Não é à toa, né? Ninguém surge do nada. Às vezes acontece pela intervenção divina, mas de uma maneira geral o contexto, né, ele também está influenciando. Bom, então vamos lá. O mito da caverna, né? Como é que Platão define o mito da caverna? Como é que ele explica? Ele explica que tinham alguns escravos, né, que ficavam numa caverna, aprisionados de cara para a parede, onde tinha o fundo da caverna, né? As pessoas passavam ali por trás, né? Tinha o sol, as pessoas só tinham acesso à sombra, né? Até a cabeça das pessoas, né, ficava ali aprisionadas e as pessoas só conseguiam olhar para aquelas sombras. Então aquelas sombras eram tenebrosas, assim, coisas horripilantes, né? Como a gente vê aqui essa sombra do gatinho, né, que parece um leão olhando na sombra, mas na verdade é só um gatinho. Então era isso que acontecia. Eles viam um gatinho lá do lado de fora passando, né? Eles viam só a sombra, então parecia uma coisa assim, uma coisa tenebrosa, né? E não só o barulho, mas as sombras, mas também o barulho, né? O eco da caverna, aquilo ficava uma coisa horripilante. Eles deviam imaginar que era o inferno lá fora da caverna, né? E que a caverna era uma maravilha, era o paraíso, por quê? Porque estavam confortáveis ali, acomodados, conformados, né? O pior que seja a situação, aquilo já era o normal para eles, então eles não achavam nem ruim nem bom, eles queriam, né, se manter naquela comodidade. Até que um dia, forçosamente, um desses escravos foi libertado, né? Então ele primeiro teve o desafio de sair da caverna, escalar ali, teve alguma dificuldade, né, no percurso, como é na nossa vida, né? Quando a gente quer alcançar alguma coisa, a gente faz um esforço. E aí quando ele botou a cara para fora, ele viu aquela coisa clara que ele não conseguia enxergar direito. Então a primeira coisa que ele fez foi começar a olhar para baixo, né? Os olhos começaram a doer, a muita claridade, ele ficou atordoado, né? Então, de início, não foi uma situação muito prazerosa, até que ele, conseguindo olhar para baixo, ele começou a identificar algumas sombras, algumas imagens, algumas formas, né? E aí, depois de algum tempo, ele viu os homens, começou a ver as coisas, né? Até que ele, de fato, começou a entender o que estava acontecendo, aonde que ele estava, o mundo maravilhoso que tinha para fora da caverna, né? Com flores, com árvores, com rios e lagos, enfim, eu não sei como é que era exatamente, mas devia ser uma coisa bonita, como é o mundo real, né? Quando a gente tem tanta coisa boa para a gente explorar, né, na vida. E por último, ele conseguiu olhar para o Sol, né? Eu não vou aprofundar muito nas interpretações de Platão, mas o Sol ele relacionou com esse conhecimento da essência das coisas, né? O verdadeiro conhecimento, né? Ele chamava isso de conhecimento científico. Aquele conhecimento que, como o mito da caverna, é um conhecimento que se aplica até os dias de hoje, né? Esse tipo de conhecimento foi o último que ele conseguiu observar, das relações, das essências, né? Da universalidade, né? Não apenas aquele conhecimento, só olhar aquela coisa, né? Então, depois de observar todo esse conhecimento, de aprender e de ficar maravilhado com o mundo lá fora, né, ele se sentiu mais do que na obrigação, assim, né, de voltar e tentar libertar, né, contar pelo menos para os amigos deles que estavam lá presos, para tentar libertar esses caras, ou pelo menos avisar, olha, tem um mundo lindo lá fora, vocês estão perdendo aí, sendo aprisionados, são escravos e não sabem, né? Vocês ficam com medo, aquelas coisas que vocês estão com medo, na verdade, são coisas lindas, é um mundo maravilhoso lá para fora. Né? E, surpreendentemente, ele foi ridicularizado quando ele chegou lá contando essas coisas. Ninguém acreditou. O pessoal achou que ele estava maluco de pedra, né? Muito pelo contrário, o pessoal queria punir ele por perturbar a ordem. Por quê? Porque eles estavam numa ordem, ali numa situação, né, cômoda, todos amarrados, todos escravos ali, todo mundo já estava acostumado com aquilo, e ele querendo perturbar a ordem, né?
curiosamente, o que aconteceu com Sócrates, né? Quando inventou a ciência, quando inventou a filosofia, né? Ele mataram Sócrates, né? Por quê? Porque ele trouxe uma verdade que não era interessante para quem estava no poder aquelas coisas serem divulgadas, né? Então, quer dizer, eles não aceitaram aquela situação de conforto e de comodidade, né? Eles não aceitaram o conhecimento, a verdade, né? Essas relações que esse indivíduo que saiu da caverna trouxe para eles não quiseram aceitar. Então, fazendo a relação com os dias de hoje, né, Platão chega a dizer num trecho, né, trabalhar como assalariado a serviço de um pobre camponês era melhor, né, que ele preferiria trabalhar como um assalariado a serviço de um pobre camponês do que ficar lá, né, preso, aprisionado como um escravo. Né? Então, hoje é mais ou menos isso que o sistema oferece para a gente. Ele oferece uma segurança, né? Na verdade, você está a serviço do sistema, vive em função do sistema, de manter o sistema, né? E do outro lado tem a liberdade, mas essa liberdade ela exige um esforço, né? Não é uma liberdade gratuita. Você tem uma segurança gratuita, onde você vai fazer pouco esforço, e uma liberdade que você precisa botar a cabeça para lá de fora, encarar os desafios, né? E as pessoas, na maioria das vezes, elas preferem a segurança. Então, eu faço alusão da caverna como se fosse a nossa casa hoje, né? Principalmente nessa situação de confinamento. É, a comparação fica até melhor, né? Onde você fica em casa com preguiça ali no conforto, né, na busca de prazeres, vendo live o dia todo, né? Que coisa maravilhosa ver a live desses artistas assim, tão talentosos que a gente tem a oportunidade, né? Então a gente fica em casa, confortável, melhor ainda se estiver recebendo um dinheiro do governo, né? Uma situação super confortável para muita gente. Né? Então tem as sombras, né, que é a mídia fica fazendo esse auê, esse estardalhaço, né? Enfim, aumenta 50 milhões de vezes a gravidade da situação. Para quê? Para você ficar com medo, para você ficar aprisionado àquele sistema, aquela verdade, né? E aquela ordem, aquela segurança, ela faz necessário. Parece que é muito assim, um perigo muito maior. Ele gera um caos, né? Não só a mídia em si, né? Muitas vezes levantam uma emissora como se fosse a grande culpada, mas não é só uma emissora. Você vê que quando os artistas, a parte dos artistas, eles levantam uma bandeira e levantam juntos, né? Então, quer dizer, todo um sistema cultural, de educação que sustenta, né? Então, a única solução seria você buscar a autoeducação, né? Que foi, por exemplo, comprando livros, lendo livros, né? E buscando se libertar, bons livros, bons clássicos da história, né? Eu costumo dizer que tem 4 grandes pensadores, a gente precisa saber o mínimo, né? Que é Aristóteles, Platão, Santo Tomás e Santo Agostinho. Esses 4 você tem que saber o mínimo. A partir daí você consegue botar a cabeça por lá de fora, né? Para tentar entender alguma coisa. E você tem o governo, que é o beneficiado desse medo, né? Quanto mais medo você tem, mais você deixa o governo te controlar, te dominar, controlar daqui a pouco a roupa que você veste, as palavras que você diz, né? Onde você vai, onde você não vai, com quem você fala, né? O que você pode ver, o que você não pode ver, tudo isso em nome da sua segurança, né? O governo é tão bondoso, o governo é tão maravilhoso que ele pensa até na hora que eu estou no banheiro, ele está pensando o que eu posso fazer ou não dentro do banheiro. Então é mais ou menos assim, o governo realmente ele é muito generoso e ele usa esse medo que você tem de sair, de botar a cabeça para lá de fora, de aprender, né, esse medo de sair dessa ordem, porque bem ou mal, né, no caso mal, muito mal, você está seguro, porque o governo te segura e te controla, né? Quando eu coloquei o tema globalismo ali, né, o que eu chamo de globalismo? Né? Eu não vou conseguir aprofundar na ideia de globalismo aqui, né? Eu parto do princípio que você já tem uma noção, mas o globalismo esse governo, ele é cada vez mais global, ele não é mais do seu estado. Né? A gente diz que um governo mais justo é um governo descentralizado, onde você resolve os problemas de acordo com os grupos ali, com as culturas locais, com os valores, até na família. O ideal é nada mais justo que você resolver até na família mesmo. Mas hoje você tem esse programa de dissolver as famílias, dissolver as culturas, dissolver até os estados. Para quê? Dissolver as religiões, para você ter um governo global. Hoje em dia, a gente, nessa situação, por exemplo, a gente vê a OMS determinando que você pode ou não pode fazer, enfim. Que, assim, né, onde você votou nos seus candidatos, nos seus deputados, no seu presidente, no seu governador, mas quem decide é quem está lá fora, né? Uma instituição
já universal, que é o que a gente chama de globalismo, que são um dos braços do globalismo, né? Entre outros, entre a ONU, a Unesco, por exemplo, controla toda a educação, isso vem de fora para dentro dessas. Tem um congresso, tem os deputados lá, mas de fato, parte das leis, a maior parte das decisões importantes hoje elas vêm de fora para dentro, né? E a gente está nesse processo de globalismo, isso está cada vez mais acelerado nas últimas décadas, né? Se você não conhece muito sobre esse assunto, você dá uma olhada, não vou explicar mais para não me estender muito nesse vídeo, de repente posso fazer até um próximo, né? Então é basicamente isso que eu queria passar no vídeo de hoje, essa alusão, né? Em pleno século XXI, a gente ainda se vê com medo das sombras dentro da caverna, e só mostra a genialidade de Platão e como o conhecimento universal, como ele é maravilhoso, como é atrás desse conhecimento que a gente tem que ir. Né? Não adianta a gente ficar olhando a notícia do dia. Eu costumo dizer que essas notícias do dia parecem uma novela da vida real. Cada dia uma coisa. Um dia tá bem, um dia tá mal, um dia vai cair, um dia vai não sei o quê, e cada dia uma bomba diferente e não acontece nada. E você fica intertido com aquilo ali e não estuda o que tem que estudar e não lê o que tem que ler, não lê os grandes clássicos, os grandes autores, né, as grandes obras. Fica muito por conta dessas novidades do dia, né, que a mídia levanta cada dia uma coisa. Eu acho que é importante a gente ter algum conhecimento do que está acontecendo, mas sem tirar o olho dos grandes autores e das grandes obras. Então era isso que eu tinha para falar hoje, pessoal, beleza? Vou deixar aqui meus contatos para você curtir, compartilhar, comentar. Tá? Tem o meu segundo canal aqui que é sobre nutrição e exercício, que é a minha formação original. E forte abraço aí, até a próxima.